Olá pessoal, meu nome é Cristiano Silva, professor de Normas da Corregedoria, e nesse momento eu vou corrigir as questões relacionadas à matéria. Você fez aí um simulado conosco, né? E eu tenho certeza absoluta que está ansioso em saber o resultado aí, obviamente, uma avaliação do seu desempenho, tá certo? Então eu vou resolver a primeira questão de normas da Corregedoria. Acompanhe comigo. Bom pessoal, tá aí a primeira questão e ela diz o seguinte: a função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários. Diante disso, tem-se que: alternativa A função correcional será exercida em caráter permanente e temporário. B. A correção ordinária consiste na fiscalização excepcional e efetivada segundo estas normas e leis de organização judiciária. Alternativa C. A correção extraordinária consiste em fiscalização prevista, realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio e poderá ser geral ou parcial conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional. Alternativa D diz o seguinte, que a visita correcional consiste na fiscalização direcionada, a verificação da regularidade de funcionamento da unidade e as atas serão encaminhadas até 60 dias após realizada. E a alternativa E, a função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correições ordinárias ou extraordinárias e visitas correcionais. Pergunto eu para você, qual o gabarito, hein? Espero que você tenha marcado a alternativa E. Esse é o nosso gabarito, ok? A função correcional será exercida em caráter permanente, ou seja, é uma ideia de continuidade de maneira perene, ok? Mediante correições que podem ser ordinárias, extraordinárias e visitas correcionais. É claro que você precisa saber por que as outras alternativas estão erradas. Vamos ver? Olha só, a alternativa A diz o seguinte: a função correcional será exercida em caráter permanente e temporário. Bom, deu para matar aí a charada que o erro está na palavra temporário, tudo bem? A função correcional tem caráter perene, permanente. A alternativa B diz o seguinte: a correição ordinária consiste na fiscalização excepcional. Temos um erro aí, pessoal, porque, na verdade, a correição ordinária, ela é uma fiscalização prevista, ou seja, faz parte do calendário, do agendamento da Corregedoria Geral da Justiça, ok? Alternativa C, a correição extraordinária consiste em fiscalização prevista. Não, na verdade, consiste em uma fiscalização excepcional. Então, você percebeu que a alternativa B e C trocaram aqui, né, os conceitos. E a alternativa D diz o seguinte: a visita correcional consiste na fiscalização direcionada, a verificação da regularidade de funcionamento da unidade e as atas serão encaminhadas em até 60 dias após realizada. Temos o erro aqui, na verdade, no prazo, tá bom? Porque o correto são 15 dias e não 60, como está na alternativa. Beleza? Bom, então assim eu finalizo essa primeira questão, comentário dessa primeira questão, mas nós temos muito mais além dessas, tudo bem? Então vamos resolver a próxima. Vamos lá, né, pessoal? Dando continuidade aqui à correção de questões da matéria Normas da Corregedoria para o concurso aí do Tribunal de Justiça, a qual você está se preparando adequadamente para mandar super bem. A corregedoria permanente será exercida pelo juiz a que a normatividade correcional cometer tal atribuição. Portanto, alternativa A, o Corregedor-Geral da Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência do próprio corregedor, alterar a designação do corregedor permanente. Bom, galera, a alternativa A ela está errada. E olha só o motivo. A alternativa A diz que o Corregedor-Geral da Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá alterar a designação do corregedor permanente. Porém, essa alternativa está dizendo que vai ser por conveniência do próprio corregedor. E aí nós temos o erro, tudo bem? Porque, na verdade, é conveniência da administração, ou seja, a administração da Corregedoria Geral e não do próprio corregedor, ok? Alternativa B.
O juiz corregedor permanente efetuará, uma vez por ano, de preferência no mês de novembro, correição ordinária em todas as serventias. Veja bem que interessante essa alternativa. Realmente, o juiz corregedor efetuará, uma vez por ano, correição ordinária em todas as serventias. Porém, o erro dessa alternativa é informar que é de preferência no mês de novembro, quando, na verdade, é de preferência no mês de dezembro e não novembro. Ok? Alternativa C. A correição ordinária será anunciada por edital, afixado no átrio do fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, com pelo menos 20 dias de antecedência. A alternativa C também está errada, porque, na verdade, não são 20 dias, e sim 15 dias. Tudo bem até aqui? A alternativa D diz o seguinte: se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de dezembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correcional. Bom, essa alternativa também está errada pelo seguinte motivo. Aqui diz que, se ele assumir em caráter definitivo, a partir do mês de dezembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correcional. Na verdade, é se ele assumir no mês de novembro. Você vê que interessante, né, galera? Essa questãozinha, ela trouxe uma informação de mês de novembro na alternativa B e no mês de dezembro na alternativa D, e ela trocou o conceito, a definição correta. Tudo bem? Bom, mais uma questão aí resolvida para você, comentada. Espero que você tenha mandado super bem, porque a alternativa correta é a alternativa E, tá certo? A visita correcional independe de edital ou qualquer outra providência e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições. Você encontra essa informação no artigo 9º das normas da corregedoria. Beleza? Bom, vamos para a próxima questão. Acompanhe comigo. Vamos lá, pessoal, resolver mais uma questão sobre normas da corregedoria no concurso Tribunal de Justiça para escrevente técnico judiciário. Acompanhe comigo a resolução. Bom, pessoal, essa questão, o enunciado diz o seguinte: os procedimentos de registro e documentação dos processos judiciais e administrativos realizar-se-ão diretamente no sistema informatizado oficial ou em livros e classificadores, conforme disciplina destas normas de serviço, normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo. E destinam-se, vamos lá, a alternativa A diz o seguinte: a preservação da memória de dados extraídos do órgão e da respectiva movimentação processual. Bom, galera, a alternativa A ela está errada, porque, na verdade, é a preservação da memória de dados extraídos dos feitos, ok? Dos processos. Feitos aqui no caso, sinônimo de processo, tudo bem? Então, preservação da memória de dados extraídos dos feitos e não dos órgãos. Alternativa B. Ao controle dos processos, de modo a garantir a segurança, assegurar a pronta localização virtual, verificar o andamento e permitir a elaboração de estatísticas e outros instrumentos de aprimoramento da prestação jurisdicional. Alternativa B também está errada. Qual o motivo? Está aqui, ó. Alternativa B está dizendo localização virtual. Na verdade, esse controle do processo, de modo a garantir a segurança e assegurar a pronta localização física, tá bom? Dos processos. E não o conceito que ele colocou aqui como localização virtual. Alternativa C. Ao controle dos processos, de modo a garantir a segurança, assegurar a pronta localização física, verificar o andamento e permitir a elaboração de estatísticas e outros instrumentos de aprimoramento da prestação jurisdicional. Opa! Agora sim, a alternativa C está correta, de acordo com o artigo 46 das normas da Corregedoria, ok? Alternativa D. A preservação da memória de dados extraídos dos feitos e do respectivo estancamento processual. Poxa vida, hein? Estancamento processual não, né, galera? É movimentação
movimentação processual, tá certo? Estancar é algo parado. A ideia é que os processos, eles se movimentem, né? Tenha um trâmite, ok? E a alternativa E diz o seguinte: ao controle dos processos, verificar o andamento e permitir a elaboração de estatísticas e outros instrumentos de aprimoramento da prestação civil. O que está errado aqui? Prestação civil. Na verdade, é prestação jurisdicional. Tá dando para entender aí a letra? Não? Tem problema. Anota, que vale a pena para você. Beleza? Mais uma questãozinha aí que eu resolvi contigo. Agora a gente vai partir para a próxima. Verifica aí a questão. Você resolveu aí um simulado. Tenho certeza absoluta que se você estudou essa matéria de normas da corregedoria, com certeza está mandando super bem. Vamos lá? Vamos lá então, né, pessoal, resolver mais uma questão de normas da corregedoria. Acompanhe comigo. Bom, a questão diz o seguinte: constarão do sistema informatizado nos processos cíveis, de família e sucessões, da fazenda pública, da infância e juventude, de acidentes do trabalho e do juizado especial civil. Assinale a alternativa incorreta. Toma cuidado com isso, hein? Você tem que assinalar a alternativa incorreta. Bom, o que deve constar? O número do processo, o nome e a qualificação do autor e do réu? Certeza absoluta. Isso precisa constar no sistema informatizado dentro desses processos aqui, tá? Processos cíveis, de família, sucessões, fazenda pública e assim vai. Alternativa B. A natureza do feito, a data da distribuição, o número livre folhas do registro da sentença quando adotado, também deve constar nesses tipos de processos. Ok, galera? Alternativa C. O inteiro teor de pronunciamentos judiciais, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos. Também precisa constar. Alternativa D. Anotações sobre recursos, data do trânsito em julgado, arquivamento. Tanto, inclusive, a data e a caixa desse arquivamento, numeração, tá bom? Tem que constar também. Logo, a alternativa incorreta é a alternativa E. A data do recebimento ou rejeição da denúncia. Por quê? Porque, na verdade, essa informação aqui deve constar nos processos criminais, ok? E não nos processos cíveis, pelo menos de acordo com as normas da corregedoria. Beleza? Mais uma questão que nós resolvemos. Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal, continuando aqui com as resoluções de questões da matéria normas da corregedoria do Tribunal de Justiça para o cargo aí de escrevente técnico judiciário, tá bom? Vou resolver com você e comentar, obviamente, mais uma questão. Vamos lá? Bom, galera, essa questão é para a gente, na verdade, marcar a alternativa que está de acordo com o enunciado da questão, né? E a questão diz o seguinte, ó: os ofícios de justiça em geral possuirão os seguintes livros. Assertiva 1, visitas e correições, eles devem possuir esses livros. Protocolo de autos e papéis em geral e cargas de autos. 3, controle do horário de entrada e saída por intermédio do livro ponto ou do relógio mecânico, caso existam servidores não cadastrados no sistema de ponto biométrico. 4, registro de feitos administrativos, como sindicâncias, procedimentos disciplinares, representações, entre outros. 5, registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. E 6, livros pertinentes à corregedoria permanente. Aí você tem aí as alternativas, né? Está correto que consta apenas em alternativa A, 1, 2 e 3, alternativa B, 2, 3 e 4, alternativa C, 3, 4 e 5, alternativa D, 1, 2, 4, 5 e 6 e alternativa E, 3 e 6. Bom, o gabarito da nossa questão é a alternativa D. Ok, galera? 1, 2, 4, 5 e 6 fazem parte dos livros que os órgãos, né, da Justiça, do Tribunal de Justiça, devem possuir, tá bom? Eles devem possuir. Bom, como você deve ter percebido, a única que não está aqui é a assertiva 3.
tá certo? Por quê? Porque a assertiva 3 fala a respeito do quê? De um livro de entradas e saídas, quando na verdade não tiver funcionários, né, servidores, que tenha cadastrado lá o ponto biométrico. Na verdade, a assertiva 3, que fala a respeito dos livros de controle de entrada e saída, são livros em que os órgãos da justiça devem manter, eles manterão, enquanto as outras assertivas, eles possuirão esses livros. É diferente, tudo bem? Você vai encontrar essas informações no artigo 62 e 63 das normas da Corregedoria. Principalmente no que se refere à assertiva 3, que explicita a respeito do livro de controle de entradas e saídas, ou seja, um livro ponto, caso não tenha servidores naquele local que já estejam com ponto biométrico, eles precisam manter esses livros nas suas respectivas unidades. Tudo bem? Então, por isso, nós ficamos com a alternativa D nessa questão. Beleza até aqui? Vamos, então, resolver mais uma. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, resolver mais uma questão de normas da Corregedoria, nossa última questão desse simulado aí para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá bom? Vamos lá? Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Ao receber a petição inicial ou a denúncia, o ofício de justiça providenciará, em 48 horas, a autuação, nela fixando a etiqueta que, gerada pelo sistema informatizado e oriunda do distribuidor, atribui número ao processo e traz outros dados relevantes. Certo ou errado aí, alternativa A? Alternativa A, pessoal, está errada por conta do prazo, tudo bem? Não são 48 horas, na verdade, 24 horas isso deve ser feito, tá bom? Alternativa B, é imprescindível a lavratura de certidão no interior dos autos, da autuação e do registro do processo. E aí, alternativa B, está certa ou errada? Ela está errada, porque não é imprescindível. O que é algo imprescindível, galera? Algo imprescindível é indispensável. Na verdade, é dispensável. Então, vou escrever aqui para você, ó, dispensada. É dispensada a lavratura de certidão no interior dos autos, da autuação e do registro do processo. Alternativa C. O ofício de justiça afixará nas autuações tarjas pretas na posição vertical para assinalar situações especiais descritas nestas normas de serviço. Certo ou errado? Errado, alternativa C também, né, galera? Não são tarjas pretas, são tarjas coloridas. Essas tarjas coloridas, elas servem, na verdade, para identificar informações, tá? Referente aí ao processo. E a posição não é vertical, a posição é horizontal. Ok? A alternativa D diz o seguinte: os autos de processos não excederão de 200 folhas em cada volume, salvo determinação judicial expressa em contrário, ou para manter peça processual com seus documentos anexos, podendo, nestes casos, ser encerrado com mais ou menos folhas. Opa! Agora sim, a alternativa da questão, alternativa D. Esta é a correta. A regra é, os autos dos processos, né, os seus volumes não podem exceder 200 folhas, mas existem exceções, tudo bem? Para finalizar aí um volume, você pode, de repente, ultrapassar um pouco mais de 200 folhas ou finalizar com um pouco menos, como diz aqui a questão, tá bom? A alternativa E diz o seguinte: em caso de erro na numeração, certificar-se-á a ocorrência, sendo permitida a renumeração. Nós temos um erro aqui, porque, na verdade, é vedada, tudo bem? É vedada a renumeração. Você não pode renumerar a folha, tudo bem? Você certifica a ocorrência e vai abrir uma nova folha, uma nova folha com numeração, tá certo? Não pode renumerar, no caso,
essa folha de acordo com as normas da corregedoria. Tudo bem? Bom, pessoal, assim nós finalizamos a resolução de questões do simulado do Tribunal de Justiça para escrevente técnico judiciário aqui de São Paulo, tá? Espero que você tenha mandado super bem. E caso talvez o seu resultado não tenha sido satisfatório, verifique onde você errou, onde existem gaps e lacunas, para que você possa se preparar para o grande dia que é o dia da sua prova, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Valeu!